explicitar o domínio da função de reais em reais definida por f de x igual a x menos 2 dividido por raiz, né? F de x igual a raiz de x menos 2 dividido por 1 menos x. O que a gente sabe sobre raízes? A gente sabe que uma raiz ela não é negativa. Uma raiz quadrada. O que a gente sabe sobre raízes quadradas, né? Uma raiz quadrada ela é sempre positiva ou zero. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, esse valor aqui que a gente tem, x menos 2 dividido por 1 menos x, esse valor ele tem que ser maior ou igual a zero. Na reta real, se você tem dúvidas sobre isso, os valores positivos são os valores que estão à direita do zero, certo? São esses valores aqui. Os valores que estão à esquerda são valores negativos, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, e por aí vai. Beleza. Então, sabendo disso, a gente tem uma inequação aqui. A gente tem x menos 2 dividido por 1 menos x maior ou igual a zero. A gente precisa analisar esse quociente, ver os sinais desse quociente, para poder ver se tem alguma intersecção entre eles, certo? A gente vai fazer análise do sinal do primeiro e análise do sinal do segundo. Se você está acompanhando as resoluções aqui no canal, ou se você fez o curso de matemática certinho, seguiu as aulas bonitinhos, você sabe que isso aqui são funções do primeiro grau, certo? Você tem uma função aqui, você tem uma função aqui, certo? Como que você faz a análise do sinal de umas funções, de uma função do primeiro grau? Você primeiro encontra o zero. O zero dessa primeira função é 2. Como que eu sei que é 2? Porque é só fazer x menos 2 igual a zero. Esse é o zero da função. A minha função, ela é crescente. Como que eu sei que ela é crescente? Porque quem me diz isso é o coeficiente a. E pelo que eu vi ali, o coeficiente a é 1, é positivo, é maior do que zero, então ela é crescente. Com isso, eu sei que a minha função, ela assume valores positivos quando maior do que 2 e assume valores negativos quando menor do que 2. Com isso, eu já tenho o estudo do sinal dessa minha primeira função. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o 1 menos x. Para o 1 menos x, qual é o zero dessa minha função? O zero dessa minha função é 1, porque basta fazer 1 menos x igual a zero, menos x igual a menos 1, x igual a 1, certo? Então, esse é o zero da minha função. E ela é decrescente. Como eu sei que ela é decrescente? Porque eu tenho o coeficiente a igual a menos 1. Se você assistiu às aulas, você sabe que sempre que você tem uma subtração, você tem 1 menos x. O que você tem, na verdade, é 1 mais menos x, certo? Isso permite que você troque o x de lugar, porque a propriedade comutativa é válida para adição. Igual mestre Yoda, como tar pode. Mas enfim, então você pode reescrever isso daqui como sendo menos x mais 1. Olha o seu menos 1 aqui. Se você assistiu às aulas, você sabe que isso daqui é igual a menos 1, que multiplica x mais 1, certo? Isso tudo de informação aqui, obviamente, é resumido, né? Porque, enfim, a- cada exercício seria um livro se for começar tudo do início. E aí a gente vai ter aqui, então, valores negativos quando for menor do que 1 e valores positivos quando for maior do que 1. Sabendo disso, eu consigo fazer a intersecção entre esses dois caras e ver quando que eles são maiores ou iguais a zero. Não, não, não. A gente não vai fazer a intersecção entre esses dois caras, porque eu tenho aqui um quociente. E sendo um quociente, quando que um quociente ele é menor, maior ou igual a zero? Tipo, você tem um número aqui dividido por um outro número aqui. Quando que esse número ele é maior do que zero? Bom, ou você tem os dois valores positivos, certo? Ou você tem os dois valores negativos, porque menos com menos é mais. Então vai dar sempre valores positivos. Menos 7 dividido por menos 7, menos com menos é mais e dá 1. Vai dar sempre valores positivos. Aqui se você tem 6 dividido por 6, dá 1, que é valor positivo, certo? Então, a gente precisa fazer o produto entre os sinais apenas, analisar apenas os sinais nesse caso.
Essa daqui eu vou chamar de f de x igual a x menos 2. E essa daqui eu vou chamar de g de x igual a 1 menos x. Na f de x, a gente vai ter o quê? A gente tem o ponto 2. Ponto 2 eu vou colocar aqui. Ela é positiva para valores maiores do que 2. E ela é negativa para valores menores do que 2. Já na nossa g de x, a gente tem o ponto 1. E ela é negativa para valores menores do que 1. E ela é positiva para valores maiores do que 1. Daí a gente faz g de x na sequência, né? F de x que multiplica g de x. Mas a ordem realmente não importa, tá? Nesse caso aqui. Então, a gente vai ter os pontos 1, que são os zeros, né? E o ponto 2. Olha, uma coisa que vocês devem... Qual é o erro aqui? Aqui a gente tem um denominador. E o denominador, ele nunca pode ser zero. Então, a gente não pode incluir o número 1 aqui, como zero da função. Então, aqui a gente tem um intervalo aberto. Não pode ser o 1, tá? Pode ser o 2, mas não pode ser o 1. Porque quando eu tenho 2, eu tenho 0 no numerador. 2 vezes... Então, o x ele tem que ser necessariamente diferente de 1. Porque se ele for 1, a gente tem 0 no denominador, e isso é uma indeterminação matemática. Não vai valer. Então, aqui a gente vai ter o quê? Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. O que eu quero saber aqui é quando a minha função ela pode ser zero ou ela pode ser quando ela pode ser maior ou igual a zero, certo? Quando que ela é positiva. O meu conjunto de solução aqui, então, é igual ao conjunto de valores x pertencente aos reais. Isso aqui é importante você colocar, porque é um conjunto de números reais, tais que a gente tem x menor do que zero, ou x maior ou igual a 2. Porque não tem nenhum problema x ser igual a 2. Se x for igual a 2, a gente vai ter um zero aqui nessa primeira função, né? A gente vai ter o zero aqui nessa primeira função. Mas, enfim, ele pode, porque o zero no numerador, zero dividido por qualquer número é zero. E é isso para esse exercício.